Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Faltam 2 dias para a votação em primeiro turno e a gente vai falar sobre os últimos detalhes da eleição e informações que você precisa saber antes de ir votar. Vamos falar também sobre o grupo de observadores da Organização dos Estados Americanos que está no Brasil para acompanhar o processo eleitoral. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Depois de amanhã, nós brasileiros, vamos finalmente às urnas para o primeiro turno das eleições gerais. O Nos Corredores do Poder de hoje vai trazer informações e notícias que você precisa saber sobre o pleito de domingo. No total, 147 milhões de pessoas estarão aptas a votar nas eleições deste ano. Elas vão escolher entre cerca de 29 mil candidatos que vão disputar um dos 5 cargos para os legislativos e executivos, federal, distrital ou estadual. Aliás, desses 29 mil, mais de 1.000 estão em situação incerta, estão ali com problemas em seus registros, mas vão ter os nomes nas urnas. Aliás, a gente vai falar melhor sobre isso ainda aqui nessa edição. Mas antes, eu vou ao Tribunal Superior Eleitoral, onde está o repórter Paulo Leite, que conta pra gente sobre o acompanhamento que observadores da Organização dos Estados Americanos estão fazendo sobre o nosso processo eleitoral. Boa noite, Paulo. O grupo da OEA que chegou ao Brasil esteve aí hoje no TSE, né? Exato, Mari. Esteve assim. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O grupo que vai acompanhar a eleição brasileira pela primeira vez, né? É a primeira vez que uma equipe da OEA está no Brasil acompanhando a eleição aqui no local, vem ao Brasil. E esse grupo, o núcleo central desse grupo, esteve hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral e se reuniu com a presidente aqui da Corte, ministra Rosa Weber. Eram 6 pessoas, entre essas pessoas, a chefe da missão, a costarriquenha Laura Tintilha, que já foi, inclusive, presidente da Costa Rica. Reunião que, por sinal, acabou atrasando um pouquinho o começo da sessão aqui de hoje. A última sessão antes da eleição estava marcado para 4 da tarde. Acabou começando, Mari, 10 para 5, 50 minutos de atraso, portanto, com você. Agora, Paulo, eu aproveito que você está aí no TSE também para falar sobre um outro assunto, porque hoje saiu uma decisão aí sobre a permissão para que os eleitores usem camisetas dos candidatos. Havia dúvidas em relação a isso, como ficou? Afinal, pode ou não pode usar camiseta do candidato na hora de votar? Pode sim, Mário. O que estava acontecendo é que os TREs, os tribunais regionais eleitorais, estavam tomando decisões diferentes sobre o mesmo assunto. E com o objetivo de padronizar essas decisões, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu, portanto. E o que os ministros, por unanimidade, decidiram foi o seguinte: a pessoa pode sim ir com a camiseta do seu candidato no dia da eleição, assim como pode ir com bandeira ou com broche. Agora, essa manifestação tem que ser silenciosa. O que os ministros entenderam é que a manifestação é permitida. O que não é permitido é a propaganda. Por isso, quem quiser ir com a sua camiseta pode ir, mas sempre em silêncio. Mário, com você. Obrigada, Paula. A gente vai, inclusive, falar mais sobre isso agora. Eu aproveito que nós estamos justamente falando sobre o que pode e o que não pode nessa eleição para falar de outras coisas que são permitidas ou proibidas nas eleições, aqui com a Carolina Pimentel, que já está aqui ao meu lado. Carol, boa noite. Vamos começar comentando que nós já estamos naquele período pré-votação em que o eleitor só pode ser preso em flagrante, né? Isso mesmo. Boa noite, Mariana, né? Boa noite a todos. Bem, desde terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória ou por crime inafiançável. E essa regra vale até 48 horas depois da votação, ou seja, até às 5 da tarde do dia 9. E ela serve para prevenir que os eleitores não sejam presos, né, de forma injustificada e até como uma forma de influenciar o resultado da eleição. Carol, outra coisa que não pode é a chamada
boca de urna, né? Aí entra um pouco naquele caso que o Paulo acabou de citar aí, sobre a questão do eleitor ter que votar em silêncio. Vamos explicar, né, o que é isso, né? O que é a boca de urna? A boca de urna é quando, basicamente, você aborda um eleitor pedindo para ele votar em determinado candidato. O eleitor pode ir para a urna com adesivo, com a bandeira do seu candidato, desde que essa bandeira não tenha mastro. Como o Paulo falou há pouco, o TSE liberou o uso da camiseta, né? Agora, não pode os eleitores se aglomerarem de forma uniformizada, fazer barulho no local de votação, nem distribuir os santinhos. Inclusive, Maria, naquela prática, né, a gente viu em várias eleições de chegar na porta, ali no local de votação, o chão cheio de santinhos, isso não pode, isso é proibido. Chamadas sobras de campanha, né, que jogam ali nas zonas eleitorais. Isso. Bom, por fim, tá proibido. Proibidíssimo. Bom, por fim, Carol, a gente lembra que se por algum motivo você, eleitor, não puder votar, é necessário justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito no mesmo dia, em qualquer zona eleitoral, se você estiver fora do seu domicílio, ou até 60 dias após o primeiro turno das eleições, em um cartório eleitoral. É importante lembrar que o eleitor deve apresentar uma justificativa para cada turno da eleição que não tiver, que ele não tiver votado, e que a ausência no primeiro turno não impede que ele vote no segundo turno. Para justificar, é necessário apenas documento oficial com foto, como RG ou carteira de motorista, e o número do título de eleitor. Olha, neste ano, os eleitores vão votar em 6 candidatos para os 5 cargos em disputa nas eleições. E é importante também ficar atento à ordem de votação para não teclar errado. Sobre isso, nós vamos falar com a Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil, em São Paulo. Vanessa, vai ter mudança nessa ordem de votação esse ano, né? Boa noite. Exatamente, Mari. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse ano, como você disse, a ordem vai ser diferente, então atenção. No domingo, o deputado federal deve ser escolhido antes do deputado estadual. Repetindo, o deputado federal deve ser escolhido antes do estadual ou distrital, no caso aí do Distrito Federal. A ordem geral vai ser a seguinte, então. Primeiro você vota para deputado federal com 4 dígitos, depois para deputado estadual ou distrital com 5 dígitos. Em seguida, você vai votar para 2 senadores com 3 dígitos. Aí vem o voto para governador com 2 dígitos. Por fim, a escolha para presidente da República também com 2 dígitos. Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar ainda que é preciso, claro, ficar atento antes de confirmar o voto, antes de apertar a tecla verde. É importante conferir o nome na tela que aparece lá na urna e também a foto do candidato escolhido, Mari. Vanessa, e a gente lembra também que o eleitor pode levar uma colinha ali com os números, né, dos candidatos dele anotados, inclusive se ele quiser já na ordem, para não ter confusão. Olha, e um tema que a gente vem também reforçando aqui nos corredores do poder, não só ao longo dessa campanha eleitoral, mas muito antes disso, é para o cuidado que as pessoas devem ter com as fake news. Pois é, um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que 75% dos brasileiros têm medo de ter o voto influenciado justamente por fake news ou as chamadas notícias falsas. Mas a mesma pesquisa também apurou que apenas 60% das pessoas procuram checar a veracidade daquilo que recebem. Bem, nos outros 40% que tomam esse cuidado, mais ou menos a metade conferem a fonte da informação para analisar a credibilidade dela, que é o que a gente também sempre recomenda que as pessoas façam. Aliás, eu falo agora com o Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional, porque ele conta pra gente sobre um exemplo de fake news que está circulando por aí. Vitor, é muito comum a gente ver nas redes sociais postagens alegando que se tivermos mais de 50% de votos nulos, o resultado da eleição seria anulado e uma nova votação teria que ser feita. Esse boato já virou um clássico das mentiras na internet e você explica pra gente como a Justiça Eleitoral lida com esses votos nulos ou brancos, né? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite para você que nos assiste. Segundo o TSE, a única possibilidade de anular uma eleição é se o vencedor tiver o título cassado pela Justiça, como em casos de denúncias de compra de votos. A Justiça considera somente os chamados votos válidos.
Os brancos e nulos servem apenas como estatística. A única consequência deles é que facilitam a vitória do mais votado, na medida que ele precisará de menos votos para alcançar a maioria. Também tem circulado nas redes sociais uma corrente que diz que se um dos votos for em branco, o eleitor acaba anulando os outros. Essa informação é falsa. O eleitor pode votar em branco ou anular para determinado cargo sem prejudicar as demais escolhas. Para votar em branco, o eleitor tem que apertar a tecla branco e confirmar. Para anular, tem que digitar um número que não existe e confirmar. Mari. Obrigada, Vitor Ribeiro, por mais esse esclarecimento. O Instituto Datafolha divulgou ontem à noite uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A narração é de Yara Balduino. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Ficou com 32% no dia 2 de outubro e agora tem 35%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%. Subiu para 21% e agora está com 22%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%. Ficou com 11% e manteve o índice. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%. Depois 9%. E agora tem 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%. Caiu para 4% e manteve 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%. Passou para 3% e continua com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%. Depois 2% e agora tem 2%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%. Se manteve com 2% e continua com o mesmo índice. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, em seguida 2% e está com 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, também estava com 1%, em seguida 0% e agora está com 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 0% e agora 0%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, depois 0% e continua com 0%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Os eleitores que declararam votar nulo, em branco ou em nenhum dos nomes somavam 22%, depois 8% e agora 6%. Em agosto, 6% dos entrevistados disseram não saberem quem votar, depois 5% e agora 5% também. O Datafolha também simulou possíveis cenários de segundo turno. Num segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Bolsonaro fica com 44% e Haddad com 43%. Votariam branco ou nulo 10% e 2% não souberam ou não opinaram. Se a disputa for entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro tem 48%, Bolsonaro 42%. Brancos e nulos, 9%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 42% em Bolsonaro. Brancos e nulos, 13%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se a disputa fosse entre Alckmin e Haddad, 42% votariam em Alckmin, 38% em Haddad, 17% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. Por fim, o Datafolha também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Os entrevistados puderam mencionar mais de um nome. Vamos ver os resultados dos 5 primeiros candidatos na narração de Gisele Gladys. Jair Bolsonaro tem 45% de rejeição, Fernando Haddad, 40%, Marina Silva tem 28%, Geraldo Alckmin, 24% e Ciro Gomes, 21% de rejeição. 2% não votariam em nenhum candidato, 2% votariam em qualquer um e 4% não sabem em quem votar.
O Datafolha ouviu 10.930 eleitores em 389 municípios nos dias 3 e 4 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo e registrada no TSE com o número 02581/2018. Bem, e já que estamos falando das intenções de voto para presidente da República, você sabe exatamente o que o chefe do Poder Executivo Federal faz? O que é de competência exclusiva dele e o que é de outros poderes? A Monique Castilho explica para você. O presidente é chefe do Estado e do governo. Ele também é o comandante das Forças Armadas. O Poder Executivo deve executar as leis elaboradas pelo Legislativo, mas o presidente também pode iniciar o processo. Ele deve enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre temas de sua competência, como a criação de universidades federais, por exemplo. Ele pode ainda propor medidas provisórias e emendas à Constituição. Por outro lado, pode vetar um projeto de lei, mesmo depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado. É ele também que escolhe e nomeia os ministros e coordena a liberação de verba para as áreas da administração pública. O presidente define ainda os gastos federais e o repasse de recursos para estados e municípios. O chefe de Estado é responsável pela indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros cargos. O mandato dele é de 4 anos. Entenda também quais são as atribuições do governador que você vai eleger. O governador ocupa o cargo político mais alto no estado e tem principalmente função administrativa. Uma das principais responsabilidades é a segurança pública. Ele tem o controle das polícias civil e militar e decide se constrói mais presídios. Os governos estaduais também criam e mantêm linhas de metrô, rodovias e portos. Outro papel fundamental é garantir uma educação de qualidade em parcerias com os governos municipais e o federal. Na saúde, ele deve criar políticas públicas e construir hospitais e centros de atendimento. O governador deve defender os interesses da unidade de federação que representa junto à presidência da República, para conseguir investimentos e obras federais. E o ideal é que ele atue em sintonia com os prefeitos, que cuidam da gestão municipal. No Distrito Federal não há municípios, então o governador também exerce funções que cabem ao prefeito. O governador tem um mandato de 4 anos. No próximo bloco, a gente traz mais notícias dos corredores do poder e das eleições para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A TV Brasil está preparando uma cobertura especial neste domingo de eleições. Confira um pouco do que vai rolar na sua TV pública desde o início da votação até o fim da apuração. Neste domingo, você acompanha todos os detalhes das eleições na TV Brasil. A partir das 8 da manhã, flashes de hora em hora com notícias de todo o país. E a partir das 5 da tarde, ao vivo, a gente recebe um time de especialistas. Informação, expectativa e apuração voto a voto. Eleições 2018 é na TV Brasil. E quanto mais informação, melhor é a nossa chance de fazer uma boa escolha nesse domingo. Por isso, a EBC, numa iniciativa inédita, convidou todos os candidatos à presidência da República para uma sabatina na TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional. Uma forma de conhecer e informar a população sobre as propostas e as promessas de campanha de cada um. Sabatinas sérias, sem ataques. Um espaço democrático para cada candidato se apresentar à população. Foi assim a série de entrevistas com presidenciáveis realizada pela EBC nos meses de agosto e setembro. Todos foram convidados.
8 aceitaram. E em ordem definida por sorteio, João Amoedo, Marina Silva, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, João Goulart Filho, Álvaro Dias, Vera Lúcia e José Maria Emael foram entrevistados e por 45 minutos divulgaram os planos de governo. Eles conversaram com jornalistas da TV Brasil, da Agência Brasil e da Rádio Nacional sobre os problemas e as soluções para melhorar o nosso país. As entrevistas foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil, pela internet e no aplicativo EBC Play e também pelas rádios da EBC. Ainda dá tempo de conferir a opinião e as propostas dos candidatos em relação a temas importantes, como segurança, educação, saúde, emprego e economia. Todo o conteúdo continua disponível nos sites da Empresa Brasil de Comunicação em ebc.com.br ou basta baixar gratuitamente o EBC Play na Play Store ou na Apple Store. Olha, aí na página da Agência Brasil na internet dá para ver todas as propostas de governo dos candidatos à presidência. A Carolina Pimentel, mais uma vez, é quem explica para a gente. Carol. Bem, é fácil, Mariana. A nossa página é só digitar ebc.com.br/eleições 2018 e conferir lá o nosso conteúdo. Lá você encontra notícias atualizadas sobre a eleição. Tem também várias reportagens sobre os caminhos e desafios do próximo presidente a respeito de temas importantes como educação, saúde, mobilidade e emprego. Na página você também encontra um link com os perfis dos candidatos, o histórico, a trajetória e as propostas de cada um, além dos programas de governo completos. Tudo de forma interativa, fácil de acessar e com todas as informações para ajudar o eleitor a fazer uma boa escolha na hora de votar neste domingo para presidente. Agora, Carol, aproveita e traz para a gente aí outros destaques, do site da Agência Brasil. Bem, Mariana, hoje a gente fez uma reportagem, a gente publicou uma reportagem sobre o perfil dos candidatos aí, sobre as profissões, as ocupações. E olha, dentre os mais de 29 mil candidatos dessas eleições, há pessoas com ocupações variadas. Por exemplo, há um astrólogo, 2 bailarinos, 8 artistas de circo, 9 catadores de recicláveis e 20 ambulantes e feirantes. Mas a maioria dos candidatos é formada por empresários e advogados. São 2.820 empresários e 1.719 advogados, sem falar em 1.097 pessoas que se declaram apenas como deputados, sem especificar uma formação nem atividades profissionais. E olha, ao longo das últimas eleições, as candidaturas de militares também têm se fortalecido, principalmente com temas ligados à lei e à ordem, como segurança pública e combate à corrupção. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 961 candidatos militares estão disputando as eleições deste ano. São 575 policiais militares, 202 membros das Forças Armadas, 88 da Reserva e 96 do Corpo de Bombeiros. Pois é, Carol, olha, e mais de 1.000 candidatos vão disputar as eleições no próximo domingo, sem a certeza se poderão ser eleitos, mesmo se alcançarem os votos necessários. Quem explica isso pra gente é o Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional. Vitor. Isso, Mari, essa situação acontece porque eles ainda aguardam o julgamento de recursos na Justiça Eleitoral para confirmar se a candidatura é válida ou não. Como as informações necessárias para a votação já foram inseridas e lacradas nas urnas eletrônicas, esses candidatos vão aparecer nas urnas, mas os votos que eles receberam correm o risco de serem anulados. O eleitor pode conferir na página do tse.jus.br a situação de cada candidato. Mari. Vitor Ribeiro, olha, e a gente muda de assunto aí porque o ex-secretário estadual de saúde do Rio, Sérgio Cortes, foi denunciado mais uma vez na Operação Lava Jato. Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e traz mais informações para a gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Mariana. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário estadual de saúde do Rio, Sérgio Cortes, e outras 29 pessoas desviaram 52 milhões de reais dos cofres públicos. Contratos superfaturados firmados com a Organização Social Pró Saúde permitiram essa fraude. O esquema funcionou entre os anos de 2013 e 2016, quando a Pró Saúde administrava hospitais da rede pública do Rio. Nesse período, o faturamento da empresa dobrou e chegou a 1 bilhão e 500
300 milhões de reais por ano. Sérgio Cortes já está preso porque, além dessa denúncia, ele responde a outros processos na Justiça. O ex-secretário é acusado de ter desviado ao todo 300 milhões de reais da área da saúde. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, e ontem a gente trouxe aqui detalhes sobre a cerimônia de comemoração dos 30 anos da Constituição, que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Mas a data de aniversário da Carta Magna Brasileira é hoje. E a gente não poderia encerrar esse último programa antes do primeiro turno deste ano sem lembrar um dos momentos mais marcantes da história da nossa Constituição, conduzido pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães. Confira. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Como eu disse, um momento marcante da história da nossa Constituição. A gente te lembra que todas essas notícias que você viu aqui hoje nos Corredores do Poder e outras informações que você necessitar nesse fim de semana eleitoral aí, você confere em agenciabrasil.ebc.com.br. Para você, um ótimo fim de semana, uma ótima votação. A gente te espera aqui na segunda-feira. Até lá!